O tempo está passando e isso pode ser desastroso. Médicos alertam que sinais de uma nova pandemia aumentam rapidamente. Vírus mortais passam de animais para humanos e se espalham globalmente em poucas horas devido às viagens modernas. Mesmo assim, os governos continuam perigosamente despreparados. Cada alerta leva a uma conclusão sombria. O mundo está à beira de outra crise. No episódio de hoje do The Infographics Show, revelamos quando especialistas preveem a próxima pandemia. Especialistas alertam que a maioria das novas doenças humanas vem dos animais, e isso é um dos motores mais poderosos das pandemias. Cientistas apontam que mais de 60% das doenças infecciosas e 75% das emergentes em humanos são zoonóticas. Elas surgem em animais antes de passarem para humanos, e esse número cresce rapidamente com o desmatamento, expansão urbana e comércio de animais silvestres, que aproximam espécies, animais de criação e humanos como nunca antes. Mas como um vírus realmente faz esse salto? O hospedeiro original, chamado de espécie reservatório pelos virologistas, deve estar próximo enquanto libera vírus suficiente para causar exposição real. Depois, o vírus precisa das ferramentas moleculares certas para invadir nossas células. Ele precisa de uma proteína que engane as células humanas e permita sua entrada, como usar identidade falsa em uma boate. Dentro do organismo, ele se replica rápido, espalha-se entre células e tenta superar o sistema imunológico. Quando um patógeno infecta uma vítima, replica-se milhões de vezes. Isso pode causar mutações que permitem sua sobrevivência em novos hospedeiros. Mesmo assim, quase todas as tentativas de cruzar espécies fracassam. Mesmo que um patógeno infecte algumas células, geralmente desaparece ou causa apenas um pequeno surto local. Ele desaparece por falta de força para ir a outro hospedeiro. Mas de vez em quando, uma cepa acerta em cheio, como Síndrome Respiratória Aguda Grave, COV-2 fez em 2019. Virologistas destacam que a transição para outra espécie não ocorre só por um patógeno incomum. Um vírus faz parte de um enxame em animais ou plantas. Nesse enxame, certas variantes conseguem se ligar muito bem aos receptores do hospedeiro na superfície da célula. Esse é possivelmente o passo mais importante para infectar uma nova espécie. Especialistas concordam que a habilidade de um vírus usar um receptor do hospedeiro para entrar na célula indica o quão bem ele pode infectar a espécie. Pegue os coronavírus como exemplo. As proteínas spike deles miram o receptor enzima conversora de angiotensina 2 nas células hospedeiras, permitindo a entrada do vírus. Pesquisas mostraram que vários coronavírus de morcego já possuem spikes capazes de se ligar ao enzima conversora de angiotensina 2 humano. Curiosamente, os morcegos evoluíram de forma que os mesmos receptores agora bloqueiam o vírus. Isso pode ter levado o vírus a adaptar suas proteínas spike ao longo do tempo. Às vezes, essas mudanças permitem que o vírus infecte acidentalmente uma nova espécie, como os humanos. Outros patógenos também correm riscos altos. A gripe aviária pode infectar mamíferos ao adquirir mutações específicas. O gado age como uma tigela de mistura, combinando genes de vários vírus em novas ameaças que acabam atingindo seus tratadores humanos. Com cerca de 100 mil voos comerciais diários, mesmo esse azar logo se espalha e não fica restrito a uma região. A história prova o quão catastróficos esses saltos podem ser. Desde a peste antonina, que matou de 5 a 10 milhões do Império Romano, até o vírus da imunodeficiência humana e a Covid-19, há uma longa lista de pandemias causadas por patógenos animais. No século XXI, surtos surgem mais rápido e em mais lugares, mesmo com avanços médicos. Isso ocorre porque globalização, cidades densas e mudanças climáticas aumentam nossas chances de risco. As mudanças climáticas fazem com que mosquitos transmissores de doenças migrem para novos territórios, enquanto megacidades em expansão criam centros densos e, às vezes, insalubres, onde novas infecções podem se espalhar rapidamente como fogo. Em várias regiões, falta de profissionais e sistemas de saúde frágeis deixam comunidades vulneráveis. São geralmente os mesmos locais onde pessoas e animais convivem, favorecendo o próximo transbordamento. Tudo o que é preciso é um vírus no lugar certo, na hora certa, com as mutações certas para causar a próxima pandemia. Mas quando exatamente isso vai acontecer? Quando especialistas alertam sobre pandemias,
eles normalmente falam sobre estações, quando as chances favorecem o patógeno. Doenças respiratórias não surgem aleatoriamente, elas têm um ritmo que se sincroniza com o clima, o comportamento humano e até com a forma como seu corpo se defende. Historicamente, doenças como gripe, vírus sincicial respiratório e resfriado comum aumentam muito nos meses frios e secos. No hemisfério norte, o inverno é o maior período de risco. Após 6 meses, o hemisfério sul encara o mesmo perigo com o início de seu inverno. Milhões se reúnem em ambientes fechados, com janelas fechadas, em escritórios, salas de aula e casas. O tipo de ambiente mal ventilado onde os vírus prosperam. A baixa umidade do inverno faz as gotículas respiratórias ficarem mais tempo no ar, tornando tosses e espirros mais perigosos. Em 2018, pesquisadores de Harvard e da Universidade Northeastern identificaram uma defesa imunológica pouco conhecida no nariz. O estudo mostrou que as células do revestimento nasal liberam bilhões de partículas minúsculas que eliminam vírus ao detectar invasores. Essa é sua primeira linha de defesa contra patógenos que entram pelo ar. Infelizmente, eles também descobriram que essa resposta é sensível à temperatura. Com o ar frio, as defesas nasais enfraquecem, facilitando a entrada de vírus. Isso significa que o inverno não só nos prejudica dentro de casa, mas também enfraquece nossa imunidade justamente quando os vírus têm mais chances de atacar. O ar seco em casa mantém gotículas e aerossóis com vírus no ambiente por horas. Sistemas de aquecimento aquecem os ambientes, mas removem a umidade, permitindo que partículas microscópicas fiquem suspensas e viajem mais longe. Somando buscas por viagens nas festas de fim de ano e padrões globais de deslocamento, um surto local pode rapidamente virar uma emergência mundial. Os vírus também tendem a ser mais estáveis em ambientes frios e secos. Pesquisas indicam que a camada externa da influenza e do coronavírus é mais resistente em baixas temperaturas, o que os protege e permite maior permanência em superfícies e no ar. Isso quer dizer que um espirro em um corrimão do metrô em janeiro pode ser perigoso por mais tempo do que em julho. Até o sol desempenha um papel. No inverno, a radiação ultravioleta enfraquece, nos privando de um dos melhores exterminadores naturais de vírus. Com menos luz solar, os humanos têm níveis mais baixos de vitamina D, o que enfraquece o sistema imunológico. O resultado é uma tempestade sazonal com defesas reduzidas e vírus mais estável. Por isso, as autoridades usam o termo janelas de aumento da atividade de patógenos. Eles estão atentos a um momento em que biologia, comportamento e ambiente se alinham para dar ao vírus todas as vantagens. Quando os primeiros agrupamentos cruzam fronteiras no auge do inverno de um hemisfério, especialistas sabem que as apostas aumentaram muito. Agora que sabemos a época do ano que os cientistas analisam, vamos conhecer os indicadores usados para identificar quando isso ocorrerá. Quando um surto misterioso surge em algum lugar, epidemiologistas não esperam pelas manchetes. Eles monitoram uma rede de alarmes projetada para detectar o perigo antes que ele exploda. A Organização Mundial da Saúde monitora mais de 30 patógenos que podem causar a próxima pandemia. A lista inclui desde os vírus da influenza A até dengue e varíola dos macacos. Eles também estão de olho em subgrupos inteiros de coronavírus, e até 2 vírus transmitidos por roedores entraram na lista. Então, o que exatamente os cientistas estão procurando? Tudo começa com o primeiro sinal de uma doença desconhecida, quando um hospital local detecta casos de pneumonia grave sem patógeno identificado. Isso não indica uma pandemia iminente, mas exige atenção. Se o número de pacientes com ventiladores dobra semanalmente e UTIs lotam, os alarmes disparam. Órgãos como o Centro de Controle e Prevenção de Doenças e Organização Mundial da Saúde atuam para identificar possíveis novas pandemias. Depois, os laboratórios monitoram o crescimento dos testes positivos em várias regiões. Se os casos de um novo vírus dobram em menos de uma semana, é um claro alerta de possível falha no controle. Geneticistas também sequenciam amostras para identificar se é uma nova linhagem de patógeno conhecido, possivelmente mutado para escapar de vacinas ou imunidade anterior. A variante Omicron da Covid-19 surpreendeu o mundo em 2021, rompendo as defesas contra cepas anteriores. Se um novo vírus fizer o mesmo, o tempo para criar contramedidas começa imediatamente. Farmacologistas e clínicos correm para testar antivirais e vacinas.
Se os dados iniciais indicarem baixo desempenho dessas ferramentas, a urgência cresce. Nos primeiros meses da Covid-19, os tratamentos traziam pouco benefício e não havia vacina. Um cenário de pesadelo que os cientistas nunca querem repetir. Epidemiologistas classificam as ameaças pela letalidade e transmissibilidade. O vírus Nipah mata até 75% dos infectados, mas não se espalha facilmente entre pessoas. Os rinovírus, causadores do resfriado comum, infectam facilmente, mas raramente levam à morte. A gripe aviária H5N1 sofre mutações rápidas e já circula entre aves, porcos e gado, favorecendo o surgimento de cepas adaptadas a humanos. Enquanto isso, o vírus da varíola foi quase erradicado em 1980. Especialistas ainda veem uma ameaça pandêmica, pois a vacinação de rotina acabou há décadas e a maioria está vulnerável caso ela seja liberada, acidentalmente ou não. Epidemiologistas alertaram que uma nova ameaça pode surgir em qualquer lugar, seja em um mercado de animais no leste da África, uma fazenda de animais silvestres no sudeste asiático, ou até mesmo em um acidente de laboratório de pesquisa. É por isso que a rede de vigilância da Organização Mundial da Saúde e de outras organizações de saúde se estende por continentes. Todo sinal, como surtos de febre em clínicas rurais, aumento de internações em UTIs ou mutação genética em laboratório distante, deve ser incluído em um sistema global de alerta precoce. Mas o tempo é tudo. Se autoridades agirem quando o vírus tem baixa reprodução, podem eliminá-lo. Mas se esperarem até a rápida disseminação na cidade, o mundo pode enfrentar uma nova pandemia. A verdade assustadora é que o mundo não está pronto para a próxima pandemia. Quando a próxima chegar, provavelmente já será tarde para evitar a onda de dor e sofrimento que virá. O que agravará a próxima pandemia não será apenas o vírus, mas também as lacunas deixadas pela última. A Covid-19 foi um teste de estresse brutal, mostrando exatamente onde nossos sistemas falham, e muitos desses pontos fracos ainda permanecem. O subfinanciamento crônico ainda compromete as defesas básicas contra surtos. Mesmo após a maior crise de saúde em 100 anos, grande parte do mundo ainda não cumpre os parâmetros da Organização Mundial da Saúde. Inclui vigilância, capacidade laboratorial e equipes de emergência. Isso causará um atraso perigoso entre os primeiros sinais de alerta e uma resposta ampla. Se um novo patógeno cruzar fronteiras e UTIs superarem 85% da capacidade, pode ser tarde para contê-lo. Estoques de equipamentos médicos, remédios e vacinas também são um problema. Durante a Covid-19, os equipamentos de proteção individual acabaram em poucas semanas. Respiradores e antivirais viraram moedas de troca entre países. Se a próxima ameaça se espalhar tão rápido quanto síndrome respiratória aguda grave, COVID-2, e impactar mais as cadeias de suprimentos, até países ricos podem ver prateleiras vazias e hospitais racionando cuidados em poucos dias. E ainda há um assassino silencioso que se esconde em todas as instalações de saúde: a resistência aos antibióticos. Infecções secundárias, como a pneumonia bacteriana, tornaram-se fatais durante ondas anteriores de gripe e antibióticos. A resistência aos antibióticos agrava muito esse risco. A Organização Mundial da Saúde calcula que infecções resistentes causaram 1,27 milhão de mortes em 2019 e contribuíram para quase 5 milhões a mais. Se somarmos isso a uma pandemia, complicações comuns como infecção por estreptococo ou pneumonia pós-viral podem aumentar muito a mortalidade. Mesmo uma taxa de letalidade modesta de 1% se torna catastrófica quando o denominador é de bilhões de pessoas. Mas o mundo não está parado. Após os primeiros relatos misteriosos vindos de Wuhan em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde ativou sistemas de emergência, emitiram orientações e declararam emergência de saúde pública internacional semanas antes de a pandemia ser decretada em 11 de março. A agilidade salvou vidas e depois, novas barreiras foram erguidas. O Centro da Organização Mundial da Saúde para Inteligência Pandêmica em Berlim, o Fundo Pandêmico gerido com o Banco Mundial para compartilhamento seguro de amostras biológicas e a ampliação da fabricação de vacinas. No entanto, o progresso é lento e nem sempre distribuído de forma igual. Vários países ainda não têm acesso básico à saúde nem conseguem pagar profissionais de forma confiável.
Cadeias de suprimentos seguem frágeis e o acesso igualitário a vacinas e antivirais ainda não é garantido. Na Covid-19, regiões aguardaram meses por vacinas enquanto países ricos estocavam doses. Sem acordo pandêmico obrigatório, a próxima crise pode virar nova disputa por medicamentos, deixando países em desvantagem. E ainda há uma crise mais existencial que impede o progresso: a desinformação. Na Covid-19, falsas alegações sobre máscaras, vacinas e tratamentos prejudicaram a confiança e atrasaram o controle. Um futuro surto pode se espalhar não apenas pelas vias respiratórias, mas também pelas redes sociais, corroendo a confiança em medidas que salvam vidas, antes mesmo de serem implementadas. Quando não confiam em especialistas que querem salvá-las, as pessoas põem em risco também quem está ao redor. Devemos priorizar orientações de epidemiologistas e médicos experientes, em vez de influenciadores do TikTok ou políticos sem formação médica. A verdade é dura. Hoje temos conhecimento e tecnologia para evitar ou adiar outra pandemia. A chance de agir está acabando. Se não enfrentarmos o subfinanciamento, cadeias de suprimentos frágeis e desinformação, até vírus menos letais que a Covid-19 podem matar milhões, não por serem incontroláveis, mas por falta de preparo. Quando começa a próxima pandemia? Não é quando o primeiro paciente adoece, nem mesmo quando um laboratório publica um genoma online. O relógio inicia quando uma autoridade de saúde confirma transmissão sustentada em 2 ou mais países e orienta hospitais a ativar protocolos de emergência. Esse dia é, na prática, a primeira segunda-feira após esses marcos. Mas por que uma segunda-feira? É quando surgem avisos de viagem, seguradoras revisam apólices, escolas consideram fechar e governos orientam que todos fiquem em casa e não trabalhem. Em outras palavras, a segunda-feira é quando um alerta de saúde pública se transforma em ação global, e a história sugere que essa declaração geralmente chega no auge do inverno. Apesar de o vírus ter tido vantagem de 3 a 6 semanas, veja o exemplo da Covid-19. Embora o mundo só tenha parado em março de 2020, epidemiologistas já estavam em alerta desde janeiro, após a Organização Mundial da Saúde receber relatos de pneumonia inexplicável em 31 de dezembro de 2019. Em 30 de janeiro, com menos de 100 casos fora da China e nenhuma morte, a Organização Mundial da Saúde já havia declarado uma emergência de saúde pública de importância internacional. Então, nas segundas-feiras ao longo de março, o mundo começou lentamente a fechar. Curiosamente, grandes pandemias não são simples acidentes estatísticos. Isso ajuda cientistas a prever a próxima ocorrência. Estudos mostraram que a probabilidade de um evento na escala da Covid é de cerca de 2% ao ano. Para alguém nascido em 2000, isso representa aproximadamente uma chance de 38% de viver um evento desses até agora. Eventos extremos, como a gripe espanhola, de 1918 a 1920, que matou mais de 30 milhões, tem probabilidade anual estimada entre 0,3% e 1,9%. Isso indica que uma nova pandemia desse porte é prevista para os próximos 400 anos, podendo ocorrer antes. E à medida que o mundo se torna mais conectado, a probabilidade de um patógeno em nível de pandemia aumenta. Há esperança na forma como a ciência respondeu ao desafio da última vez. O sequenciamento do genoma do síndrome respiratória aguda, grave, COVID-2, levou apenas alguns dias. As vacinas foram testadas em humanos só 66 dias após a divulgação da sequência, salvando milhões de vidas. Mas a rapidez não é garantida. Manter essa velocidade requer financiamento constante para pesquisas em doenças infecciosas, plataformas de resposta rápida e redes globais de saúde pública. Sem investimento contínuo, podemos perder a memória muscular que nos fez reagir rápido em 2020. Se quiser marcar uma data no calendário, precisa considerar vários fatores. E o máximo que você poderia fazer seria escolher uma data com uma probabilidade maior do que as outras. E você nunca teria 100% de certeza. O momento da próxima pandemia depende da biologia, do comportamento e da preparação. Mas quando o anúncio for feito, marque a primeira segunda-feira depois disso como o dia 1. Quando voos mudam de rota, mercados oscilam e o mundo para. Até lá nós somos a variável principal, devemos confiar nos especialistas, investir mais em laboratórios e profissionais de saúde e melhorar sistemas de alerta precoce. Os micróbios vão continuar nos testando. A questão é se até aquela segunda-feira estaremos prontos.
Então, qual é a lição de tudo isso? As pandemias não chegam com sinais de alerta estrondosos. Em vez disso, elas aumentam lentamente. E quando percebemos que há um problema, o patógeno provavelmente já está estabelecido. Como mencionado antes, os cientistas estimam que há cerca de 2% de chance a cada ano de surgir um surto tão grande quanto o da Covid-19, e esse risco está aumentando. Não é possível prever a data da próxima pandemia com precisão no calendário. Em vez disso, é o momento em que os dados mostram que algo está errado e então outros órgãos decidem agir. Não podemos eliminar completamente a ameaça de doenças, mas podemos escolher estar preparados quando o relógio começar a contar novamente. Os médicos podem estar alertando sobre a próxima pandemia, mas a história já mostrou o quão mortal uma pode ser. Veja por que a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas, a praga mais mortal da história moderna.